Gary Nolan é professor da Universidade de Stanford e é conhecido por se envolver em análises científicas de evidências materiais de casos ufológicos. Ele foi um dos pesquisadores que ajudou a estudar os restos mortais do que ficou conhecido como o alienígena do Atacama, que acabou sendo identificado como um corpo de um recém-nascido humano, com muitos defeitos genéticos, que provavelmente nasceu sem vida. Se você quiser saber mais sobre a conclusão final do alienígena do Atacama, eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz aqui mesmo no canal na descrição do vídeo e no card. Há pouco tempo atrás também, Gary Nolan se juntou com Jacques Vallée, um dos mais importantes ufólogos da história. Jacques tem várias amostras de supostos fragmentos de OVNIs e eles serão estudados em laboratório para verificar se há alguma anormalidade nestes fragmentos. Se você quiser saber mais sobre essa parceria de Jacques Vallée e Gary Nolan, eu vou deixar um link que eu falo desse assunto também na descrição do vídeo e também no card. Agora, mais recentemente, Gary Nolan participou do podcast Soft Robotics e falou sobre um incidente ufológico ocorrido na área de Council Bluffs, no estado de Iowa, Estados Unidos, onde 6 ou 7 testemunhas avistaram um OVNI que eles imaginaram em um primeiro momento se tratar de um avião caindo. Eles correram até o local da suposta queda e viram apenas uma poça de metal fundido. A polícia foi chamada na época, tiraram fotos e as testemunhas recolheram amostras do material. O caso ocorreu em meados dos anos 70 e Gary tem as fotos originais e o material encontrado pelas testemunhas. Ele fez análises nesses achados e concluiu que, abre aspas, fizemos a análise e não havia nada de incomum, exceto que analisamos várias subamostras da amostra original e cada uma é diferente em termos dos elementos que estavam nela. Haviam coisas como titânio, ferro, cromo e algumas outras coisas e não eram os isótopos que eram diferentes, era a proporção dos elementos que eram diferentes, o que significa que o que quer que fosse estava misturado de forma incompleta, não era homogêneo, não era como se alguém colocasse um frappé no liquidificador e misturasse tudo, foi apenas parcialmente misturado e caiu. Fecha aspas. Algo que Gary também comentou na entrevista é que existem vários outros casos ufológicos em que testemunhas relatam que estes OVNIs cospem coisas no solo e depois seguem caminho. Ou seja, não seria o caso de um incidente isolado, com um comportamento único e exclusivo deste incidente. É algo que já foi relatado algumas vezes na casuística ufológica. Um outro detalhe que devemos lembrar, que inclusive já comentei aqui em outros vídeos do canal, é que não necessariamente o material alienígena vai ser muito diferente do que existe aqui na Terra. Os elementos que existem aqui em nosso planeta são basicamente os mesmos que existem em outros lugares do universo. O que muda provavelmente são o uso que se dá para estes materiais. Um exemplo que sempre dou, e vou relembrar neste vídeo, é o do cobre. Na antiguidade, o cobre servia para fazer estátuas, às vezes armas ou armaduras, algum adereço, mas nada muito além disso. E o mesmo cobre que eles usavam é o mesmo cobre que usamos para transmitir energia elétrica em nossos fios. Então, veja que o que muda, neste caso, não é o material, e sim a função que você dá para ele. Obviamente que nisso também entra o processo de transformar o cobre em fios e a forma como esses fios são organizados. Mas não dá para esperar que naves alienígenas obrigatoriamente tenham materiais muito exóticos e diferentes de qualquer coisa que temos na Terra, pois, como disse e repito, os elementos que existem no universo são basicamente os mesmos. Ainda assim, quando cientistas como Gary Nolan analisam estes materiais recolhidos de OVNIs, o que ele está buscando é algo que não seja natural, ou seja, que seja algo criado artificialmente e que tenha algum detalhe que os humanos não são capazes de fazer, como uma mistura específica de elementos que humanos não conseguem fazer, por qualquer motivo que seja, um material com uma organização em nível molecular que seja impossível de fazermos aqui na Terra, mas ainda assim, encontrarem um fragmento de OVNI, um material que pode sim ser reproduzido por humanos, não descarta completamente a hipótese alienígena, pois o material pode ser o mesmo, mas utilizado de uma forma específica que nós talvez ainda não tenhamos descoberto seu uso para aquela finalidade. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.